Olá, como vai? Tudo bem? Teve uma vez que eu estava no meu trabalho e eu estava fazendo um curso muito importante. Esse curso ia mudar muita coisa na minha vida, sabe? E certo dia mandaram me avisar que no horário do almoço eu teria que fazer um deslocamento até uma sede do governo, onde uma determinada autoridade queria conversar comigo. E todas as informações a respeito daquela pessoa eram ruins. Seria um homem muito mau, gostava de prejudicar as pessoas, ele era muito durão. E aquilo me deixou desesperado. E essa notícia eu recebi por volta de 8 horas da manhã. Então ao meio-dia eu sairia para o almoço até as 14 e nesse intervalo eu iria lá. De 8 da manhã, da notícia até meio-dia, foi um sofrimento, chegou a me dar dor de barriga. Então foi um sofrimento terrível. E eu pensei 1 milhão de coisas, o que esse moço vai fazer comigo? E foi um sofrimento, sabe? Então quando deu meio-dia, eu, em vez de almoçar, fui para lá. Quando eu cheguei na recepção, que eu avisei a secretária que aquela autoridade estava me esperando, e aquela pessoa olhou para mim, deu um sorriso assim, muito maroto. Eu disse: que foi? Ela disse: meu Deus, o senhor vai conversar com ele? Ele é tão durão que dá até medo. Aí pronto, me deu uma cólica terrível na barriga, eu comecei a sentir dores. Aí de repente, por fim, a porta se abriu e ele disse: pode entrar. Eu entrei tremendo, suando, apavorado. E ele perguntou meu nome. Quando eu disse meu nome completo, ele disse: não, mas não é você, é o outro Sérgio. E falou o nome completo da outra pessoa. Me dispensou e me pediu desculpas, dizendo: não, foi um equívoco, é o outro, não é você. E eu saí dali com dor de barriga, sem almoço, tremendo, muito suado e com a minha cabeça a mil, à toa, de graça. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e nós temos alguns outros vídeos no YouTube. Se você puder clicar lá, eu vou te agradecer. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho, e não demora, um vídeo curto, sobre o pensamento. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela me disse: eu tô apavorado, eu penso muito, minha cabeça não para, eu penso num assunto, vem outro e é um desespero, o dia inteiro uma correria de pensamentos. E aí eu disse: bem-vindo ao mundo dos normais, porque isso acontece mesmo. Mas o que é o pensamento então? O pensamento é um processo mental que ajuda o sujeito a se organizar. Então, todos pensam, né? Às vezes um aluno, principalmente mais jovens, pergunta assim: mas tem alguém que não pensa? De um modo geral, não. Claro que se uma pessoa sofre um trauma, né, como por exemplo um AVC, costuma, às vezes um AVC desligar, né, uma parte do cérebro e tal, mas não é algo que a gente possa também bater algum martelo, porque aí vai para um especialista. Você vê uma pessoa que fica em coma, por exemplo, ela está viva e tudo, mas depois não se lembra de nada, etc. Mas vamos falar de vivos, né? Que o nosso objetivo aqui é sobre o pensamento, para você não ficar sofrendo com os pensamentos. O Dr. Augusto Jorge Cury desenvolve uma tese, né, da síndrome do pensamento acelerado, SPA. E isso é muito comum, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu, por exemplo, um momento seu de intimidade com Deus, na sua religiosidade ou na sua espiritualidade, você quer concentrar-se em algo e a sua mente começa a flutuar e ela começa a escapar, né? E não é fácil, realmente não é fácil. Pensar é diferente de recordar também, né? Quando você está parado em algum lugar, quieto, por exemplo, e você começa a recordar, lembrar de algo, isso não é pensar, é recordar. Recordar, você vai em algum ponto, em alguma coisa lá do seu passado, e você começa a pensar sobre aquilo, ou para corrigir, ou para sofrer, que é a maioria das vezes, etc. O pensar em si não, o pensar pode pensar no passado, presente e o pior, o futuro. Nós começamos a pensar em algo que ainda não aconteceu e nós ficamos desesperados. Então, há dois tipos, né, de estressores do pensamento: o interno e o externo. Ou seja, quando eu começo a pensar em algo ruim, negativo, o que mais acontece é um tipo de estressor interno. Por quê? Porque eu não sei ainda se aquilo é real. E se eu não sei se é real, a minha mente não sabe se aquilo é real. E eu começo a sofrer por aquilo. E começa a me dar sudorese, me dar tremedeira, calafrio, as pontas dos dedos começam a gelar. E eu acabo impedindo de
raciocinar com tranquilidade, com coesão. E o externo é aquele que a violência mesmo, né? Um tipo estressor é o trânsito, por exemplo. Se você sai dirigindo, o trânsito é terrível. Ah, não, então não vou dirigir, eu vou de ônibus. O ônibus cheio, batendo, balançando, calor, chuva, frio, suor, briga, mau cheiro e um tanto de coisa. Então, tipos estressores, externo e interno, eles estão aí, né? Então nós vamos tratar um pouquinho sobre o pensamento, tomara que você goste disso. Então, por exemplo, como que eu posso melhorar a minha qualidade de pensamento? Eu vou te dar um outro exemplo bem rápido aqui. Você tira uns dias de férias ou de folga, vai, por exemplo, à praia, talvez seja que você goste. Poderia dar outros exemplos, mas vamos usar a praia. Você vai à praia, então você chega pela manhã com a sua caixa de isopor, né, com as suas roupas, toalha e protetor solar, etc, óculos escuros, né, que não pode faltar. E você está ali todo tranquilo, querendo aproveitar o seu dia e tal. E de repente, quando você começa a arrumar, passa uma pessoa e te olha. E você achou aquela pessoa mal encarada, aí você toma aquele susto e começa a pensar, ai, será que esse cara vai querer me pegar minhas coisas e tal? E você começa, ai meu Deus, será que esse homem vai mexer comigo, se for um caso de mulher? E as coisas começam, aí vem aquele turbulhão de pensamento, aí a pessoa começa, ao invés de ficar feliz de estar arrumando as suas coisas ali na praia, ela começa a sofrer com aquilo. Aí de repente aquela pessoa some, aí se for mulher principalmente, começa a olhar para os lados, dizendo, será que está me vigiando? Será que vai ficar olhando para onde eu vou e etc? Então nós passamos esse medo. Às vezes também pode acontecer, você vai com a sua família, está lá na praia, quando você olha o mar tão bonito, você começa a se alegrar e você pensa, ai meu Deus, será que tem tubarão? Na hora que você fala a palavra tubarão, acabou. Quando você pensou em tubarão estando na praia, você vai entrar em desespero. Porque nós morremos de medo do tubarão. Aí você vai lembrar da música daquele filme do tubarão. E você começa a sofrer com aquilo também. Então, nós temos que fazer algumas coisas. Eu vou te dar uma dica daqui a pouco. Mas só mais um caso rapidinho. Eu era ainda muito jovem, isso tem pouco tempo, né? Eu era jovem e eu estava estudando e um professor nosso era muito bom, professor de história, não vou falar o nome dele aqui porque eu não sei nem se poderia, né? Talvez ele não goste. Um determinado dia ele contou uma história bizarra lá, que uma aluna morava em uma casa que não tinha estrutura de esgoto e elas tinham feito uma fossa e tal, e aquela pessoa estaria usando lá o sanitário, quando de repente apareceu uma cobra lá no vaso sanitário. Aquele que ele fez da cobra, aquilo entrou na minha mente de uma forma, gente, já tem tantos anos, até hoje eu me lembro, eu fico arrepiado. Então o cidadão, um sujeito, né? Quando eu falo sujeito aqui, você entenda que é aquela pessoa que toma ação, tá bem diferente de indivíduo, né? Então o sujeito escuta aquilo e ele carrega aquilo. Várias vezes eu chegava na minha casa, quando eu ia ao banheiro, ao sanitário, eu lembrava daquele da cobra. Por que eu lembrava disso? Aquilo é uma coisa fantasiosa, foi um exemplo, mesmo que tenha sido real para ela, para mim não era. E aquilo começou a me atormentar, aquilo começou a entrar na minha mente e me causar um transtorno que você não tem ideia. Então toda vez que eu começo a pensar em algo ruim, algo negativo que possa me prejudicar, aquilo vai ficar me incomodando. Por quê? Porque os pensamentos, de um modo geral, são só coisas ruins. Você e eu temos uma mania absurda de pensar só que serão coisas ruins. Então, e quando você pensa algo real e começa a trabalhar isso, é diferente, eu vou falar um pouquinho mais adiante aqui, mas bem rápido também. E o pensamento primário é aquele pensamento comum. O que é um pensamento primário? É aquele que você, por exemplo, chora porque perdeu um ente querido. Então você perdeu um parente, morreu uma pessoa e você começa a chorar. E é de se esperar que se chore. A gente que não é parente, você está acompanhando às vezes um amigo, todo mundo chorando, quando você se nota, está em prantos também chorando. Por quê? Porque isso é muito contagiante. E tem um pensamento também chamado secundário, que é aquele que você sofre pensando numa culpa que você não tem. Isso, o que eu mais gosto de falar, porque eu conheço, mas dezenas de casos, é principalmente o abuso sexual. Uma pessoa que sofre um abuso sexual, ela começa a carregar um peso tão terrível, porque a pessoa, a vítima, pensa que ela é culpada e não é culpada. E a pessoa começa então
a carregar uma culpa, mas vamos, por exemplo, um aqui. Morreu o seu parente, você começa a sofrer, porque se eu tivesse levado ela no médico antes, se eu tivesse comprado aquele remédio X, se a gente tivesse juntado um dinheiro e levado ela lá para os Estados Unidos, não deve carregar esse pensamento secundário, tá bem? Mas então vamos lá. Como então nós fazemos para dominar, para controlar os nossos pensamentos? Não vou demorar, tá bem? Temos só 10 minutinhos por enquanto. Então como que eu controlo ou domino os pensamentos? Primeiro, é filtrando. Eu tenho que filtrar meus pensamentos. Eu pessoalmente, muito pessoalmente, eu falo com a minha esposa quando ela às vezes acorda de madrugada e perde o sono, eu costumo fazer o seguinte: eu fecho os meus olhos, me acomodo e começo a pensar, por exemplo, no mar. Mas não é mar, praia, pessoas, cachorro correndo, gente vendendo salgadinho, não. Eu penso no mar, na água, eu olhando o oceano, somente o oceano. Aquela tranquilidade do oceano. Então eu fecho os meus olhos e começo a pensar naquele mar, tranquilo, calmo, vejo o céu com nuvens, o sol e etc. Eu vou relaxando com aquilo. Por quê? Porque eu estou filtrando. Não é possível você pensar mais de uma coisa de uma só vez. Não é possível. Não, mas o meu muda rápido. Muda rápido, é isso mesmo? Muda. Porque não tem como um pensamento em cima do outro. Você tem que pensar algo, para entrar outro pensamento não tem que sair. Não tem como dois pensamentos. É igual duas matérias, né? No mesmo não tem jeito. Essas duas matérias aqui, uma, né, ocupar o mesmo espaço. Não há possibilidade disso, né? Então, primeira coisa é filtrar. Como que eu filtro meus pensamentos? Eu tenho que pensar o seguinte: a primeira coisa, esse pensamento que eu estou tendo aqui agora, ele é real ou ele é imaginário? É essa que é a ideia. Se o seu pensamento é aquele de suposição, amanhã eu tenho que fazer aquilo, o chefe, ele estava com a cara tão feia, eu estou achando que ele vai brigar comigo, etc. Isso é irreal. Não há possibilidade de ficar sofrendo com isso agora. Se é algo que tem que ser feito amanhã, não deve se sofrer hoje. Mas é difícil tirar. É por isso que eu estou aqui te dando essa dica. Você vai filtrar os seus pensamentos. Começa a filtrar. Se você tem filho pequeno, por exemplo, começa a pensar no sorriso do seu filho, da sua criança no berço. Começa a lembrar, você que é mulher, por exemplo, do seu filho sendo amamentado, coisa mais linda, o nenenzinho ali, toda à vontade, mamando e olhando para a mamãe, assim, com aquele olharzinho que ninguém tem igual. Então você filtra os seus pensamentos. O que eu posso fazer? O pensamento, ele é tão importante quanto o movimento do nosso corpo. Por quê? Porque é dele que vem as nossas decisões. Se você está na sua casa, agora de novo para mulher, mas não há preconceito, foi coincidência. O seu marido demora a chegar, está demorando muito, e você começa a ficar com raiva, pensando, onde que esse sem vergonha está? O que ele está aprontando? Aí começa, mas eu estou notando ele diferente, tem muitos dias. Bem que outro dia ele mexeu no celular e virou para eu não ver. Começa a encher a cabeça de coisas que não existem. De repente seu marido chega tarde dizendo, nossa, estou passando mal, passei no hospital, estava cheio demais, desisti, vim embora. Por que você não ligou? Eu não queria te incomodar, mas estou passando muito mal. Sofreu aquele tempo todo do atraso dele. Vamos supor que ele tem 1 hora de atraso. Você ficou 1 hora de cabeça quente, passando raiva à toa. Então, primeiro ponto é filtrar o seu pensamento. Pensa, é real o que eu estou pensando ou é imaginário? Se for imaginário, por favor, pense no bebê mamando. O homem, pense no seu time de futebol ganhando o jogo, fazendo um gol ou levantando já o troféu, senão você fica ansioso, né? Aguardando. Imagine que você tem o sonho de conhecer uma pessoa muito importante. Vou dar um exemplo de jogador de futebol aqui. Eu não tenho essas coisas de tietagem com jogadores, nunca tive, mas você quer conhecer muito um jogador muito importante, você fica muito ansioso com aquilo. Um dia o seu amigo te leva num restaurante e fala, não, ele está ali, ele é meu amigo, vem cá. E você fica tão tenso, pensando, nossa, como é que eu vou fazer, o que eu vou falar? Chega ali, te trata tão bem, vocês começam a sorrir e você vai perceber que ele conversa assuntos dos mesmos que você. Ele tem as mesmas coisas que você. Talvez ele tenha síndrome do pensamento acelerado como você. Talvez ele também sofre por antecipação. Então você percebe que isso é comum na vida diária de todo ser humano. Então o primeiro ponto para você dominar ou controlar, porque dominar é difícil, o pensamento é filtrar o que você pensa. Segundo e último ponto para a gente encerrar, é você eliminar uma palavra que, nossa, eu tenho pena dessa palavra, sabe qual que é? Vitimismo.
Elimine o vitimismo da sua vida. Sempre que você pensar a seu respeito e você pensar, não gosta de mim, acha que eu não sirvo, me vê como incompetente, eu sou menor, minha casa é pior do que a sua, mas eu sei menos que você, eu nunca estudei igual você. Para com isso. Isso só vai te prejudicar. Às vezes a outra pessoa tem um conceito maravilhoso de você e você vai lá e conta coisas que nem ela sabia, nem imaginava. Você quebra uma cadeia de especulação favorável a você e transforma isso em negativa. Então, evite esse tipo de coisa. Por exemplo, uma vez um certo amigo meu, ele foi escalado assim de última hora para dar uma palestra. Eu falava sobre ética e ele foi falar sobre um outro assunto. Por quê? Porque um palestrante faltou. E ele foi chamado, ele ficou doido que eu fosse no lugar dele, mas não era meu assunto, não era meu tema, eu falaria sobre ética. E ele entrou em pânico, em desespero e foi dar a palestra, mas só que antes do horário dele foi avisado, então daqui a pouco fulano de tal vai trazer a palestra sobre o assunto e tal. A plateia, quando ouviu o nome dele, ficou alegre, porque adorava o rapaz, adorava aquele moço lá no local nosso de trabalho. Ele era muito querido, inteligente e tal. Só que ele não sabia o quanto ele era admirado e ele ficou apavorado. Quando ele foi assumir, a primeira coisa que ele disse, vocês não reparem, eu fui pego de surpresa, não era eu, seria outra pessoa. A plateia fechou. Fechou completo, até eu que o conhecia fechei. Porque a gente entende o seguinte, ele está dizendo que ele não se preparou, que ele não é competente, que ele não está pronto para dar essa palestra. Então isso é um vitimismo terrível. Você vai passar uma situação, ninguém sabe, não conte isso, faça o melhor de você. Se for necessário, você quiser, dê a palestra completa. No final você agradece e diz, me perdoe se eu desagradei em algo, porque eu não estava totalmente preparado, que eu fui avisado há 10 minutos. As pessoas vão inverter os papéis, em vez de se fecharem e não ouvir a sua palestra, vão pegar as coisas boas dizendo, nossa, mas ele é muito competente, foi avisado de última hora e fez uma palestra tão brilhante como essa. Então elimine o vitimismo da sua vida. Você e eu temos tendência em criar pensamentos negativos. Nós gostamos de pensar coisas ruins, negativas contra nós. Por quê? Porque nós somos vitimistas. Substitua os pensamentos ruins por pensamentos bons. Lembre que você só pode pensar uma coisa de cada vez. Se ocupe com pensamentos bons e não haverá lugar para pensamentos ruins na sua vida. Está bem? Então guarde isso no seu coração. O seu pensamento é muito importante. Dele, ou deles, dos seus pensamentos, virão as suas maiores decisões, as mais importantes da sua vida. Então você tem que pensar e pensar bem. Pensar com consciência, com tranquilidade, está bem? Então eu gostaria que você fosse lá no YouTube. Se você ficou até agora, você ficou comigo porque você gostou e eu não fui pego de surpresa, eu me preparei. E gostaria que você fosse lá no YouTube, desce lá, Sérgio Cândido de Carvalho, um like, inscreva-se no meu canal lá, por favor. Eu tenho querendo chegar a 1000 inscritos, eu não tenho feito vídeos com muita frequência, mas eu pretendo melhorar isso. Cada tempo a gente vai falar sobre um assunto diferente, mas eu preciso de você, tá bom? Então é Sérgio Cândido de Carvalho, YouTube, vai lá, dá um clique, não te custa nada. Pensa bem.